Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com as últimas informações com o Globo Esporte 17/2, trazendo todas as notícias do Mengão. Torcedor flamenguista já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar nesta terça-feira de carnaval. As semifinais do Cariocão ficaram assim, ó, Fluminense e Vasco de um lado, Flamengo e Madureira do outro. A classificação do Flu foi tranquila. O Flamengo que joga pega o Lanús no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O Felipe Luiz vai em busca do 6º título dele como treinador e pode se igualar ao Carlinhos como o técnico mais vitorioso da história do clube. Bora falar com Richard de Souza, que traz as informações do Flamengo pra gente. Oi, Richard, boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o ônibus com a delegação do Flamengo saiu há 15 minutinhos aqui do CT Ninho do Urubu, rumo ao Galeão, para iniciar essa disputa na Argentina contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. 24 jogadores relacionados, entre eles o Pedro, chegou a sentir dores na coxa, treinou ontem e hoje está tudo bem com ele. E o Varela, que vinha sofrendo um problema no tornozelo direito, também treinou normalmente e volta a ficar disponível. Mas temos ausências para informar. Caso do volante Jorginho, fez fisioterapia hoje aqui no CT, ainda se recupera da lesão na coxa esquerda. O Alacian também está fora, com dores musculares. E o Gonçalo Plata, o caso do Plata é o seguinte, ele foi expulso no jogo da volta da semifinal da Libertadores contra o Racing no ano passado. Pegou 2 jogos de gancho, cumpriu um na final contra o Palmeiras, na final da Libertadores, e agora cumpre essa segunda partida nesse jogo de ida contra o Lanús. O avião decola às 2:45 da tarde e amanhã à tarde, no CT do Boca Juniors, o Flamengo faz a última atividade. Débora. Obrigada, Richard. Um beijo para você. Olha só, hoje é o último dia de desfiles do grupo especial aqui no Rio e o jogador na Sapucaí tem sido uma coisa meio rara. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Malvadão. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande. Pessoal, notícia importante. Lembrando, tem que assistir até o final para não perder absolutamente nada da notícia. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Galera, a torcida do Flamengo já pode começar a cantar, né? Caiu no tapetinho, já era. Por quê? Flamengo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Nos últimos 11 jogos, 10 vitórias do Flamengo e apenas uma vitória do Botafogo, que foi aquela ainda nos tempos de Tite, que o Tite foi goleado pelo Botafogo 4-1. Enfim, naquele jogo o Flamengo jogou muito mal. Mas em 11 jogos no tapetinho do Newton Santos, 10 vitórias para o Flamengo e apenas uma vitória para o Botafogo. Incrível como o Flamengo vem dominando o Botafogo, mesmo o Botafogo jogando em sua casa, em um piso que é totalmente diferente para os atletas do Flamengo. Por falar nesse jogo de ontem, galera, eu vou trazer alguns pontos que precisam ser ditos aqui, algumas verdades. Eu vou começar falando os pontos negativos, porque eu gosto de finalizar com pontos positivos. Para mim, o goleiro Wendel deu mole no gol do Botafogo, o Pulgar também deu mole na marcação, ok, mas o Wendel não pode tomar um gol daquele de cabeça de cobertura, gente. Não dá. E o Wendel, ele vai confirmando aquilo que eu já imaginava. Não é um reserva para colocar medo em Rossi. Fala, opa, se eu fizer uma besteirinha aqui, tem um reserva ali doido para pegar minha vaga, com potencial para pegar minha vaga. Não é esse reserva.
Com todo respeito ao Andrew, mas pelo menos o que ele vem apresentando até agora não é. E, gente, eu não estou aqui pedindo a saída do Andrew do Flamengo, dizendo que o Flamengo não era para ter contratado. Só estou dizendo um fato. Continua tendo uma discrepância em nível técnico alta. O Andrew é melhor que o Matheus Cunha. A gente vai ver com o passar do tempo. O Matheus Cunha não era esse goleiro que dava medo em Rossi. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. O Andrew, pelo menos até o momento, tá nessa linha que eu já havia imaginado. Samuel Lino e Royal, 2 jogadores que eu canso de defender aqui no canal e nas outras redes sociais, defender no sentido assim, calma, tem que ter paciência. Só que, assim, Samuel Lino e Emerson Royal, vocês precisam me ajudar a ajudar vocês. Porque a partida que vocês fizeram ontem contra o Botafogo foi uma partida muito aquém. Sobretudo o Samuel Lino, que está vendo o Cebolinha comer a bola toda vez que entra nos jogos, seja como titular, seja sendo acionado durante a partida. E o Royal, novamente, assim, é difícil defender. Beleza, eu critico a atuação deles. Eu não estou aqui dizendo que os dois têm que sair do Flamengo. Eu não estou aqui dizendo que, pronto, a contratação do Samuel Lino não valeu nem um pouco a pena. Até agora, realmente não. Mas ele pode dar a volta por cima. O Emerson Royal, mais ainda, chegou depois do Samuel Lino. Então, assim, dar tempo ao tempo. Mas, de fato, os dois, novamente, não performaram bem com a camisa do Flamengo. Pontos positivos. Vitão jogou muito bem novamente, inclusive participou dos 2 gols do Flamengo na vitória em cima do Botafogo. Hoje, dia 16 de fevereiro, se eu fosse escalar o meu time, o Vitão seria o titular. Em 4 jogos até o momento com a camisa do Flamengo, ele foi bem nos 4 jogos, os 4 como titular, os 4 ficando 90 minutos em campo, inclusive ele já tem uma assistência. Além disso, mostra segurança nas atuações, mesmo chegando esse ano ao Flamengo, ou seja, nenhum entrosamento com os novos companheiros. Então o Vitão é uma boa notícia nesse início de temporada. Outra boa notícia, o Paquetá, que voltou a fazer o gol com a camisa do Flamengo, o primeiro dele nesse retorno. Acho que de certa forma esse gol vai tirar um pouco a pressão das costas do jogador e também de grande parte da torcida que já estava pressionando o Lucas Paquetá, e ele começou como segundo volante ao lado do Pulgar, e foi novamente muito bem durante o jogo ali no segundo tempo, na ausência do Pedro, e a gente já vai falar porque o Pedro não entrou. O Felipe Luiz fez alterações e o Paquetá ele foi adiantado para, entre aspas, falso 9, uma posição, uma função inclusive que ele fez lá atrás com a camisa do Flamengo nos tempos de Reinaldo Rueda, e ele foi bem, tá? Fez pivô, a gente pode ver ali alguns passes bem interessantes. Do Buja entrou muito bem, um jogador que não entrava em campo desde o dia 25 de janeiro. Ele entrou ali aos 25 do segundo tempo, deu um outro dinamismo ao ataque, sobretudo o lado direito, que foi o lado que ele atuou. Gostei do Luiz Araújo, gostei de Cebolinha. Pulgar novamente fazendo um gol e sendo muito decisivo, e fez uma partidaça em todos os sentidos. Embora eu acho, sim, que ele deu mole ali no gol do Barbosa, no gol do Botafogo, na marcação, mas de maneira geral ele fez um grande jogo. Eu daria nota 9 para ele, sem sombra de dúvidas. Sobre o Pedro, galera, o Pedro, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, ele está sendo reavaliado, e para quem não sabe, o Pedro não entrou, ele num determinado momento no segundo tempo, ele foi chamado, e aí ele chamou o Rodrigo Caio conversou com ele, o Rodrigo Caio depois conversou com o Felipe Luiz, e aí o Rodrigo Caio voltou para o Pedro, e aí o Pedro sentou novamente no banco de reservas. Depois o Felipe Luiz explicou que o Pedro não entrou porque ele estava relatando dores musculares na parte do adutor da coxa. E aí ele, segundo o Felipe Luiz, havia dito, se eu entrar é capaz de estourar, estou com medo de entrar. E aí o Felipe Luiz não o colocou em campo. E ele hoje, na reapresentação do elenco, nessa segunda-feira, está sendo reavaliado pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo na quinta, jogo contra o Lanús, lá na Argentina. Inclusive a delegação viaja na terça, tá? Vai finalizar a preparação na quarta e um treino lá na Argentina mesmo. E o Pedro não tem presença garantida ainda, está sendo reavaliado. No meu próximo vídeo, eu com certeza vou trazer uma atualização envolvendo o caso. É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais uma notícia. Pessoal, o Paquetá é o melhor em classificação.
Veja as avaliações dos jogadores rubro-negros na vitória por 2-1 sobre o Botafogo. Começa aqui com o Andrei, né, no gol, que foi uma péssima escolha do Felipe Luiz. 5.0 nota do GE e do público 4.7. Emerson Royal 6 do GE e 4.5 do público. Danilo 6,5 do público, 6 do GE, 5,5. Vitão 5,5 do público. Ayrton Lucas 6.0 do GE e 5.2 do público. Eric Pulgar 7 do GE e 7.7 do público. Lucas Paquetá 7.5 do público e 7.5 do GE. Aí teve do Léo Pereira aqui que não foi noticiado, né? Não trouxeram os números. Carrascal 5.2, 6, Everton 4, aqui ó. Então, a maior pontuação realmente foi do Pulgar, né? Pulgar no meio de campo e mais 10, né, cara? Pulgar no time mais 10. E a alta foi do Paquetá, né? Que fez uma boa partida. Desencantou já com a camisa do Mengão, fez seu primeiro gol com a camisa do Mengão. Agora o resto do time realmente não teve um destaque, principalmente aqui, ó. Goleiro, cara, o Andrei decepcionou demais, cara. Ele chegou como se fosse um goleiro ali para tomar a titularidade do Rossi. Não sei se era essa a intenção da diretoria, mas, né, ele nesta partida contra o Botafogo, principalmente, deixou muito a desejar, demonstrou que não tem tanta qualidade quanto o Rossi. É isso aí, torcedor flamenguista, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!